santo e glorioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele seja glorificado sobre as nossas vidas. Que o Teu nome seja engrandecido sempre. Aleluia. Início dessa campanha, início de 2023, tudo no seu início, tudo para a glória e o louvor do nome santo de Jesus. Nós queremos iniciar esta campanha abrindo a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Há uma palavra de esperança para os nossos corações, para as nossas famílias, que embora a gente olhe e veja um quadro completamente diferente daquilo que é o desejo do nosso coração, mas com certeza Deus tem trabalhado nas nossas vidas para nos manter firmes, nos manter fortes na sua presença. Ele tem trazido sobre nós uma porção especial da tua unção. Como nós louvamos, sem esta porção especial, dificilmente nós suportaríamos. Como foi lido no início, pela fé, nós estamos pela fé e não tem o que apague isso dos nossos corações. As pessoas podem até dizer que a gente viaja, as pessoas podem até dizer que a gente sonha, né? A Bíblia fala no livro de Salmo, acho que 125, se não me falha a memória, quando nós voltamos do cativeiro, nós estávamos como que sonhando, mas era real a saída do cativeiro, era liberdade. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, a própria palavra foi lida no início, em Hebreus 11, que é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele vai trazer sobre nós uma recompensa. Então nós cremos que ele existe, que ele trabalha em nosso favor para trazer para nós aquilo que nós estamos buscando. Amém? E esta palavra é uma palavra para a sétima igreja, a igreja de Laodiceia, que é conhecida como uma igreja mundana. É uma igreja muito parecida com as igrejas de hoje. É uma palavra que foi escrita há mais de 2000 anos, mas ela é muito parecida com as igrejas de hoje, aonde você mundaniza a igreja, você não moderniza, você mundaniza a igreja, você traz as coisas de fora para dentro, você não leva a igreja de dentro para fora, você traz de fora para dentro. Então essa igreja de Laodiceia, ela estava assim. Então ela chegou num ponto que eu anotei aqui, que todas as igrejas elas tinham um elogio e uma crítica, um elogio e uma crítica. Esta igreja não teve nenhum elogio e a crítica foi indiferente. Eu acredito assim que esse é o maior perigo da igreja. Quando Deus olha para a sua igreja e vê ela indiferente, tanto faz. Na nossa visão, olhar assim é uma coisa, mas Deus olhando e dizendo, é indiferente o que você faz, porque você está fazendo tudo diferente. Amém? Então vamos ler aqui para que vocês possam se sentar. Amém? Vamos ler em voz alta, somente o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Pode se sentar. É uma palavra que quando o Espírito Santo de Deus ministrou isso ao meu coração, eis que estou à porta e bato, é uma coincidência, mas deixa de ser coincidência porque nós temos o conhecimento. Hoje a porta está fechada. Não, esta porta está fechada. Se alguém bater, esta porta não vai abrir. Dificilmente nós vamos abrir essa porta hoje. Mas também quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para a volta de Jesus, depois que o Senhor Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, as pessoas podem bater na porta que ela não vai se abrir mais. Mas aqui, quem está batendo na porta é o Senhor Jesus. Ele está batendo na porta da igreja. Ele está batendo na porta da igreja. Repete comigo, Jesus batendo na porta da igreja. Eis que estou à porta, estou batendo na porta da igreja de Laodiceia.
E o Senhor, no versículo 14, ele diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isso diz o Amém, o assim seja, a testemunha ocular e fiel de todas as coisas, e verdadeira, testemunha verdadeira, o princípio, o primeiro da criação de Deus, que estava desde o princípio, desde o começo. Eu sei as tuas obras. Então, com Deus não adianta nós chegarmos nele e dizer assim: o que nós temos feito, o que deixamos de fazer. O Senhor está dizendo: eu sei as tuas obras. Eu sei o que você faz. Eu sei se é de coração, se não é de coração. Eu sei o que você faz. Amém? Que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Quando as pessoas chamam você ou a mim de frio ou de quente, pode ficar tranquilo, porque isso não quer dizer nada. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele diz: quem dera que você fosse quente ou frio. Mas ele viu um problema maior. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, ele está falando, quando se vomita de água que está dentro. Quando você come alguma coisa que faz mal, que é indigesta, você vomita, mas o vômito é de dentro para fora. Então você imagina só, você fazer algo para alguém, e esse alguém se alimentar daquilo que você fez, e depois esta pessoa olhar para você e vomitar. O que passa na cabeça de quem fez? Porque na cabeça de quem comeu e passou mal, ele sabe muito bem o que aconteceu. Mas e na cabeça de quem fez? O que será que eu fiz de errado? Será que há uma correção? Será que a gente se preocupa com a forma que nós fizemos para que provocasse aquele tipo de situação? É como a gente gostava muito lá atrás de comer pastel na pastelaria. Mas quando você chegava naquela pastelaria, existia um óleo adormecido. Existia um óleo que ele estava descansado. Eles tinham que colocar ali para esquentar. Mas aquele óleo era de uma semana. Às vezes de 10 dias. Porque se fritava muito pastel, então se deixava. O óleo é caro. Então vamos deixando. Então quando você ia lá e pedia um pastel, olha que interessante. O pastel, ele descia naquela fervura, ele saía todo cheio de ruga, ele saía perfeito, e quando você comia, depois de meia hora, uma hora, aquilo te fazia mal. Às vezes o ingrediente estava bom, às vezes a massa estava boa, mas o óleo estava envelhecido. Então, muitas vezes, o que Deus quer ministrar nos nossos corações, quando Ele olha para nós, é saber se aquilo que nós estamos oferecendo para Ele, se aquilo não vai provocar ânsia de vômito. Porque nós oferecemos para Deus mesmo, então vamos oferecer o que nós temos aqui. Não, a gente cantou o quarto hino, nós cantamos 5 hinos. Nós cantamos o quarto hino e eu queria cantar o quinto. Mas só que eu arrumei os louvores hoje e eu estava com esse quinto louvor na mente. E eu não consegui ficar com ele assim, e escolher a música e deixar separado. Eu estava pensando em um e coloquei o outro. Eu coloquei o do Naamã. É isso? Ou o quarto. Quão grande é o meu Deus. Então, eu coloquei esse quarto, esse quão grande é meu Deus, como se ele fosse esse do Naamã. Enquanto eu estava terminando de cantar, eu falei, mas não era isso que eu queria colocar. E quando eu olhei na lista, ali no computador, o quinto louvor era esse que eu queria. Eu quero quebra o meu orgulho. Porque quando nós descemos, como Naamã desceu, nós queremos quebrar o nosso orgulho.
a nossa natureza humana e nós queremos nos entregar para fazer o melhor para Cristo. Se porventura nós tivermos que tomar banho, nós vamos ter que tomar banho. Mas se tivermos que descer, nós vamos ter que descer. Porque o Senhor, quando Ele fala com a igreja, Ele está falando aqui com a igreja de Laodiceia, e hoje Ele está falando com a Giovanici, e talvez Ele possa falar com outros pastores que conseguiram fazer desta forma. Quando eu comecei a observar as características da igreja de Laodiceia, uma das características dela era que o povo que governava a igreja não era o pastor que liderava, quem mandava é quem tinha o dinheiro. E quando nós lemos ali em Colossenses capítulo 4, do verso 15 em diante, nós vemos o apóstolo Paulo orientando os de Colossenses a ler uma carta para os de Laodiceia. Ou seja, você vai pegar essa carta que eu estou te mandando, você lê para eles, porque essa carta que eu estou mandando para vocês serve para eles também, e a carta que eu mandei para eles também serve para você. Ou seja, essa leitura da palavra de Deus, ela serve para todas as igrejas de um modo geral. Porque se nós deixarmos o governo da igreja na mão das pessoas, as pessoas, cada um tem um gosto. Nós estamos em 3. Qual é a sua cor de preferência? Preta. E a sua cor de preferência? Preto também? Eu também gosto de preto. Então você imagina essa igreja toda preta. E se porventura chegar alguém aqui que gosta do marrom, gosta do vermelho, então nós não vamos pintar de cor alguma. Mas aí nós pintamos de amarelo porque representa o trigo. Amém? Então nós vamos colocar dessa forma. Ah, pastor, por que desse jeito? Porque Deus mandou dessa forma. E quando nós deixamos que o povo comande, e aí entra o perigo, que uma das coisas que o apóstolo Paulo falou para quem ele mandou para essa igreja de Laodiceia é: faça a obra pela qual você foi chamado para fazer. Não se deixe levar por aquilo que as pessoas estão dizendo para você fazer. É como se nós estamos numa situação que, se a gente quisesse, não, vamos fazer o que todo mundo está fazendo. O que todo mundo está fazendo? Vamos fazer um encontro com Deus. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ver a agenda de Deus, como é que está. Porque nós vamos precisar provocar a sua presença. Eu preciso convidar e Ele precisa estar aqui. E essa noite pode ser um encontro com Deus. Só que Ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem é que vai abrir? Eu estou pronto para estar aqui. Quem é que está pronto para me receber? E quando Ele fala: eis que estou à porta e bato, eu estou batendo na porta do seu coração. Se você permitir a entrada dele, olha que decisão maravilhosa. Você decide se ele entra ou se ele não entra. Eu achei que eu pegava pesado demais, mas quando eu ouvi esses dias o pastor lá dos Estados Unidos falando isso, eu fiquei, vamos dizer assim, não feliz, não, fiquei consciente. Ele disse assim: se você quiser Deus ele vai estar pronto para você. E se você não quiser, infelizmente nós não vamos poder fazer nada. Você decidiu, mas eu também preciso falar para você, até você me dizer: eu não quero Deus. Eu vou precisar falar para você até você dizer: eu não quero Deus. E aí a igreja não precisa se voltar para o mundo. E o que eu acho interessante nessa igreja que eu tenho olhado e tenho visto, é que eles não trazem as coisas do mundo para dentro da igreja. É uma igreja enorme, tem faculdade, tem tudo. E eles não trazem, eles seguem o mesmo ritmo há mais de 50 anos. E a igreja está cheia, as pessoas estão lá, as pessoas sendo salvas, o nome do Senhor sendo glorificado. Então eu acredito assim que Deus, ele precisa entrar dentro dos corações. Deus está batendo na porta do coração, mas nem todo mundo está abrindo a porta do coração para Jesus entrar. Quantas vezes nós já fomos nas casas, falamos do amor de Deus e a resistência? Quantas vezes a irmã Vilma já falou de Jesus para alguém e esse alguém resiste?
Quantas vezes você fala do amor de Deus para alguém e o Senhor Jesus Cristo tem aquela passagem que ele olha para Jerusalém e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os seus pintinhos. Por causa do carinho, por causa do amor. Mas Jerusalém que mata os profetas, ao invés de você vir para debaixo das asas, você mata os profetas. Você faz o contrário daquilo que o Senhor estabeleceu. Então, muitas vezes nós temos esse carinho, nós queremos abraçar as pessoas, mas elas fogem do nosso abraço. Elas fogem de Jesus. Então, Senhor, prepara pessoas que estejam prontas para que a gente possa bater na porta do coração dela e ela abrir e permitir a sua entrada, para ver o nome dele sobre esta vida ser glorificado. Porque parece que nós estamos malhando ferro frio, parece que nós estamos batendo e nada está acontecendo. Mas Deus, ele está batendo na nossa porta, vamos dizer assim, primeiro na nossa porta. Glória a Deus por isso. Se ele primeiro bateu na porta do meu coração, Senhor, está aberto. E olha que coisa maravilhosa, ele diz que eu vou entrar e vou fazer morada, e vou ter comunhão com ele, e vou mudar a sorte dele. Então que o Senhor comece em nós a mudar a nossa sorte, a mudar a nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. Às vezes nós ficamos olhando, vamos olhar aqui para aquela instrução, para esta palavra que o Senhor deu à igreja de Laodiceia. Ela se deixou contaminar, e essa contaminação tem pessoas responsáveis pela contaminação. Só que o Senhor Jesus Cristo, ele continua misericordioso, até mesmo com quem provocou a contaminação. Olha que coisa interessante. A gente observa, muitas vezes as pessoas vão ao médico, ou familiares nossos, vou colocar um exemplo nosso. Às vezes um filho, ou a Néia, ou eu, a gente passa mal, é levado ao médico. A gente não sabe o que foi que nos causou aquilo. Mas quando a gente chega lá no médico, o médico passa um medicamento, e depois quando a gente chega em casa, independente das circunstâncias, se é no caso da Neia eu cuido dela, se é no meu caso eles cuidam de mim, e depois a gente cuida das crianças, independente das circunstâncias, isso chama-se amor, misericórdia, benignidade, bondade. Nós temos tudo isso envolvido, nós vamos cuidar disso. E o Senhor Jesus Cristo, ele muitas vezes, ele não quer saber o que foi que nós fizemos para causar aquele dano, mas ele quer dizer para nós assim: olha, eu vou passar o remédio, mas você não pratica mais isso, você não faça mais isso, para que não te suceda coisa pior do que essa. Então eu vou trazer sobre você o bálsamo de Gileade, eu vou trazer uma unção que despedaça todo jugo, eu vou fazer algo tremendo sobre a sua vida, que é para que você mude a sua história e você fique curado. No domingo mesmo nós estávamos ministrando e o Espírito Santo de Deus falava para os nossos corações. Quando Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu logo disse para Jesus: se eu tenho defraudado as pessoas, se eu tenho levado vantagem em cima das pessoas, eu quero devolver quadruplicado. E Jesus disse para ele: hoje entrou a salvação. Jesus muitas vezes não queria saber do que ele estava falando, mas ele queria saber do que ele poderia fazer na vida de Zaqueu. Eu vim para mudar a sua sorte, eu vim para mudar a sua vida, eu vim para mudar a sua história. Louvado seja Deus. Eu vim para mudar a sua história. E o Senhor Jesus Cristo aqui na 7ª carta à igreja de Laodiceia, ele deu o voto de confiança. É uma palavra de misericórdia. E como o livro do Apocalipse é conhecido como o livro das revelações, das últimas palavras, das últimas revelações. Ou seja, o Senhor, ele está ainda dizendo aos nossos corações e aos corações de todos: eis que estou à porta e bato. Ainda há esperança. Repete comigo: ainda há esperança para a minha família. Amém. Ainda há esperança.
As pessoas, elas querem, eu não vou na igreja por causa do pastor. Não, venha por causa de Cristo. Não venha por causa do pastor, venha por causa de Jesus. Porque o pastor também vem para a igreja por causa de Jesus. O pastor não vem para a igreja por causa de A, B ou C. O pastor vem para a igreja por causa de Jesus. Imagina só se a gente viesse por causa das pessoas, que seria da gente. Como é que estaria o nosso coração, meu amigo? Agora, como nós viemos por causa de Jesus, a gente adora Ele, a gente sente a sua presença. Eu não sei vocês, mas eu sinto a presença de Deus, eu glorifico a Deus por isso. E quando eu comecei a ler esta palavra hoje à tarde, eu falei: Senhor, como Tu és fiel, como Tu és fiel, porque o Senhor não se importa com todas essas situações, Ele se importa com aquilo que Ele pode fazer. E quando eu saí daqui, fui para o livro de Ezequiel, porque se são revelações, eu quero conseguir transmitir isso para o seu coração hoje. E eu quero que você saia daqui com essa expectativa e com esse sentimento. Que a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 1, quando o povo de Israel é levado cativo para a Babilônia, a palavra de Deus diz que Ezequiel se afasta do povo e vai até a beirada de um rio. E quando ele chega na beirada do rio, aparece uma nuvem no céu. E dentre essa nuvem, chamas de fogo, rodas de fogo, anjos nessa nuvem. E essa glória, essa majestade de Deus se aproxima dele. E começa a falar com ele, começa a ministrar ele. Diz os estudiosos que o dia que ele foi visitado, esse dia era o dia do aniversário dele. Quer presente melhor do que esse? Ele, sendo um profeta, ele foi levado cativo junto com o povo. Ele também deixou a família, ele também deixou todo mundo, ele também foi na mesma circunstância. Mas só que o que é interessante, o que chamou a atenção dele, é que o que ele estava vendo ali na Babilônia, ali cativo, dentro do cativeiro, era a glória de Deus que permanecia lá no templo, de onde ele saiu. Aleluia! Eu fiquei maravilhado com essa palavra. Aquela glória que estava em Jerusalém, no templo, ela saiu de lá e se apresentou para Ezequiel. Aí depois, quando nós estudamos, nós vemos que aquele templo, ele foi contaminado. E por ser contaminado, a glória de Deus não pode permanecer lá. Mas ela vai aonde tem verdadeiros adoradores. Aonde existem verdadeiros adoradores, ali a glória de Deus se manifesta. Eu não sei se você viu aquele videozinho que eu coloquei no status, aquele preto, que tem uma fumacinha. Quando eu vi aquilo, eu falei: Senhor, eu quero fazer esse. E todo mundo vai dizer assim: essa fumaça, a glória de Deus, ela, Shekinah de Deus, se apresenta como uma fumaça. E quando eu vi aquilo, eu falei assim: olha, derrama a tua glória, Senhor, derrama da tua glória, nós queremos sentir a tua presença. E quando a glória de Deus se manifestou para Ezequiel, quando a gente vai para o capítulo 40, que ele começa a falar, Deus começa a falar com ele sobre a restauração do templo, 25 anos depois dessa primeira visão. E Deus o visita de novo para mostrar para ele agora como que eu quero a renovação do templo. O que Deus está ministrando nos nossos corações é que Ele vai trazer uma renovação na sua igreja. Ele está renovando a sua igreja, o seu templo. E esse templo do Senhor hoje, ele não é mais físico, ele é nós somos o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Então o Senhor vai começar a renovar a sua vida em todos os seus mínimos detalhes. Tem até o lugar santo
Altíssimo. E ali Deus ministrando Ezequiel e mostrando para ele a mesma glória, os mesmos anjos, a mesma manifestação do Senhor, e o Senhor dizendo para ele: eu confio em você para fazer essa nova renovação. Aleluia, aleluia. É muito bom ouvir isso daquele que nos comissionou para a obra, porque assim como ele confiou em Ezequiel, ele também está confiando nas nossas vidas para realizarmos a sua vontade. Oh, glória a Deus. Deus é muito bom, Deus é muito bom, Deus é muito tremendo. E ele mostra as medidas, ele mostra todas as coisas a serem feitas, e depois, quando chega no finalzinho, ele mostra a glória de Deus manifesta dentro do templo, a aprovação, quando nós lemos na Bíblia, e quando nós observamos, quando há um mover de Deus dentro da igreja, o fogo do Deus Todo-Poderoso, o fogo do Espírito Santo, é sinal que Deus aprovou o nosso culto, é sinal de que Ele se manifestou sobre as nossas vidas. É bom nós sentirmos isso, porque é a presença de Deus, é a Shekinah do Senhor, é a glória do Deus Altíssimo. Vós sois templo do Espírito Santo de Deus, e Deus está trazendo um renovo sobre a sua vida, Ele está trazendo renovo sobre as nossas vidas, Ele está renovando o seu templo, Ele está renovando a sua história, Ele está renovando a sua vida, para que o nome dEle seja poderosamente glorificado sobre você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E quando Ele fala para a Laodiceia, quando Ele transmite esta palavra: eis que estou à porta, estou batendo, e eu fico naquela expectativa. Por exemplo, se a gente vai lá na casa da irmã Vilma, a porta está fechada, e a gente bate na porta, qual é a expectativa? A expectativa é que ela abra, que a gente possa entrar, e que a gente possa sentar, e a gente possa ceiar, e a gente possa conversar. Essa expectativa. Se a irmã Vilma vai em casa, se ela bate no portão, se ela bate na porta de casa, qual é a expectativa? Que a gente esteja em casa, que a gente abra a porta, que a gente te recepcione, que a gente se sente, que a gente tenha um tempo de comunhão. E o Senhor quer esse tempo de comunhão com a sua igreja. É por isso que Ele vai resgatar a sua igreja e levar para a glória. A igreja não foi levantada para permanecer aqui. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi levantada para subir aos céus. E não tem demônio na terra que vai impedir que a igreja seja resgatada. Não existem forças malignas suficientes para impedir o agir de Deus sobre a vida da igreja. Quando o Senhor, o inimigo, ele pode querer ter o domínio sobre uma cabeça, sobre uma multidão, mas ele não tem domínio sobre o Deus Todo-Poderoso, porque quando ele vier resgatar a noiva, quando ele vier resgatar a sua igreja, nada vai impedir o agir de Deus. Nada vai impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Tudo que Deus tem para nós, Ele vai realizar para que o nome dEle seja glorificado. Amém, queridos? É o primeiro dia da campanha, onde nós abrimos a porta. Entra, Senhor, faça morada. Quando nós olhamos aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, a palavra de Deus diz que eles trocavam palavras entre si, e o Senhor Jesus Cristo, se aproximando deles, perguntou: que conversa é essa que vocês trocam entre vocês? E eles dizem para o Senhor Jesus Cristo: o Senhor não sabe ainda?
Nós esperávamos que o Senhor Jesus Cristo, que caminhou junto conosco, Ele fosse aquele que seria o nosso Rei, Ele seria o Rei sobre nós, Ele governaria sobre nós, mas hoje já é o terceiro dia que Ele foi morto, já faz 3 dias que Ele morreu, mas a Bíblia diz e afirma que o Senhor avisou várias vezes: ao terceiro dia eu vou ressurgir, ao terceiro dia eu vou retornar, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E o Senhor ao terceiro dia caminhava junto com eles, só eles que não conseguiam enxergar que o Mestre, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo caminhava lado a lado com eles. Às vezes nós não estamos conseguindo enxergar que o Senhor está caminhando conosco lado a lado, que o Senhor está do seu lado, que nesta noite você abra a porta do seu coração, permita o Senhor entrar, para que Ele abra a sua visão e você consiga enxergar que o Senhor está ao seu lado, para te guardar, para te abençoar, para glorificar o nome dEle sobre a sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome santo e glorioso do Senhor. Mas quando o Senhor Jesus Cristo entrou dentro da casa, quando Jesus entrou dentro da casa deles, o Senhor Jesus Cristo tomou o pão e partiu o pão. No partir do pão eles enxergaram que era Jesus. E quando eles enxergaram que era Jesus, ele disse: Senhor, fica mais um pouquinho, não vá embora, permaneça dentro do meu lar. Louvado seja Deus. Que nós sejamos agora como eles, com os olhos abertos, enxergando. O Senhor bateu na porta do meu lar, bateu na porta do meu coração, eu abri a porta do meu coração, agora Ele vai entrar, Ele vai fazer morada, e Ele vai me ajudar a resolver os meus problemas que eu tenho que resolver. Aleluia. Primeiro problema que eu tinha que resolver era de visão, não estava conseguindo enxergar o mundo espiritual, mas agora eu consigo enxergar melhor. Louvado seja Deus. Amém? A primeira coisa que Deus colocou na vida deles foi a visão espiritual, para que você entenda a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus. Se com Ezequiel a glória de Deus se manifestou sobre ele e depois o levou até conhecer as novidades e a renovação do templo, o Senhor também nos leva. Passamos pelo cativeiro, passamos pela humilhação, agora chega o momento da restauração, da renovação, das novidades, do renovo, do broto, do brotinho que vai nascendo, as novas plantações, as novas sementes são lançadas, a terra está fértil para receber a semente. Vamos lançar a semente, diz o apóstolo Paulo: um planta, outro rega, mas é Deus que vai dar o crescimento, é Deus que vai elevar aquela semente até que ela se torne uma árvore frutífera na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, bendito seja o nome santo e glorioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós dissemos, tem um trecho da palavra de Deus que me chama muita atenção, que é no livro de Êxodo 33, verso 1. Você não precisa nem abrir, mas se você quiser ler depois. Quando Deus resgata, foi um resgate glorioso, o povo de Israel do Egito. Depois que o povo comete o pecado, e nós precisamos entender isso, que o pecado nos afasta de Deus. O pecado consumado gera morte, diz a palavra de Deus. Então, por causa do pecado que foi contra Deus, Deus decidiu dizer isso para Moisés: sobe daqui com este povo. Quando a gente olha assim e fala, sobe daqui com este povo, é como se dissesse, some daqui com esse povo. Porque se eu for, o Senhor disse isso para ele: se eu for no meio de vocês, eu vou matar todo mundo.
Essa foi a palavra. O Senhor não poderia estar no meio do povo de Israel, porque a sua santidade mataria aquele povo. E não é porque Deus teria o prazer de matá-los, mas é porque Deus é santo. E se Ele é santo, aquele que se aproxima de Deus também precisa estar na mesma condição. Sede santo porque eu sou santo. Então, quando falamos santo, a gente já pensa naquela imagem. Então, quando pensamos em Jesus, é o extremo da santidade, porque Ele não cometeu pecado algum. Mas santo significa ser separado para Cristo. Nós fomos separados para fazer uma boa obra. Então, quando o Senhor Jesus Cristo se afasta daquele povo, Ele diz: eu vou dar ordem ao meu anjo, e o anjo vai adiante de vocês, mas eu não vou no meio de vocês. Por que Deus não iria? Por causa daquilo que o povo fez e da prática do povo. Então vamos dizer assim, hoje eu estava lá na minha mãe e na televisão apareceu uma moça que precisou amputar a perna por causa do câncer, e ela recebeu uma prótese para ela poder caminhar. E o repórter disse para ela, a repórter animada, festiva, alegre, disse para ela: agora você vai poder pular carnaval. E ela disse: glória a Deus. Aí eu olhei assim e falei: mas peraí, você vai poder pular carnaval e glória a Deus? Não combina. Não que a moça deseje aquela prótese para pular carnaval, mas a outra moça veio e quis induzir ela a um erro. Mas no final ela não estava dando glória a Deus por causa do carnaval, ela estava dando glória a Deus por causa da bênção que ela recebeu. Porque se ela estava dando glória a Deus, quando ela disse louvado seja Deus, significa que ela estava orando a Deus, buscando em Deus uma solução para a sua vida. Mas o inimigo veio querendo introduzir uma sementinha, mas ela disse glória a Deus, não pelo carnaval, mas pela bênção que ela estava recebendo. Mas trazendo para os dias de hoje, tem muita gente que entra dentro da igreja, dá glória a Deus, e depois sai e vai para o carnaval. E aí Deus olha assim e fala: nessa eu não entro, nessa igreja eu não entro. Pode isso acontecer? Pode. Porque Ele disse para Moisés: eu não vou no meio desse povo. Moisés depois intercede ao povo, ele até disse: se esse povo não entrar, o Senhor pode me matar, porque eu também não vou entrar. Risca meu nome. Risca meu nome. Porque o pensamento do líder Moisés qual era? Poxa vida, Senhor, o Senhor faz tantos milagres, tira a gente do Egito. Mas só que qual foi o propósito? O Senhor, Ele disse: eu vou tirar o meu povo dessa escravidão e vou trazê-los até este monte para que eles me adorem. Era esse o propósito, ser adorado pelo povo. E Ele disse: eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Era esse o propósito. Mas aí, infiltrados dentro da multidão, levaram outros que deveriam se conscientizar e dizer assim: não, nós fomos libertos por um poder extraordinário. Então nós temos que trazer à nossa memória quem é o responsável por este poder extraordinário. Quem é esse Deus que nos tirou das trevas? Quem é esse Deus que tirou os nossos pés do lamaçal do pecado e firmou os nossos passos? Quem é esse Deus? É esse Deus que nós temos que trazer na nossa mente. Porque as oferendas e as ofertas elas virão, mas eu é que tenho que ter essa consciência. Não, eu fui escolhido para ser um verdadeiro adorador nesta terra, e eu vou ser um verdadeiro adorador. As pessoas podem achar o que quiser.
Ah, mas fulano está ouvindo música perto de você. Mas pode ouvir o que ela quiser. Aquilo não me afeta. Aquilo não me contamina. O mundo não me contamina, porque eu sou do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você também pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, onde pisar a planta do nosso pé, o Senhor não tem dado, louvado seja Deus. Então, nós aqui vamos profetizar e o nome do Senhor será glorificado. Como é que a gente vai ganhar alguém no mundo por Jesus se a gente não pisar nesse mundo? Mas o propósito de Deus era tirar o povo para servir a Ele. A mesma coisa com a gente. Deus nos resgatou para que a gente sirva a Ele, somente a Ele. Então, muitos lugares, o que eles fazem? Eles fazem de tudo para agradar as pessoas, para que as pessoas não saiam. Como na segunda-feira, nós saímos aqui da oração, depois estivemos numa casa ali onde todos eles voltaram no Lula e começaram a falar um monte de coisa que era para tirar a gente do sério, do centro mesmo. E tudo aquilo que eles falavam, e eu buscando em Deus assim, aquilo subindo na cabeça, mexendo no sangue mesmo. E aquilo subindo. Até chegar um momento que eu disse assim, bom, a palavra de Deus diz isso. Depois eu comecei a colocar a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. No final já estava ministrando todo mundo. Acabou aquela conversa e entramos na Bíblia. Porque de outra forma a coisa poderia ter descambado. Ia virar bolo, porque a provocação. E depois, quando eu comecei a analisar, falei, meu Deus, né? Olha que coisa. Éramos nós que deveríamos nos sentir ofendidos, mas os outros é que se sentiram ofendidos pelo fato da gente apoiar que eles não gostavam. Mas glória a Deus, eu disse para eles assim, a amizade continua. A amizade continua. Infelizmente vocês escolheram isso, mas a amizade continua. Então Deus, Ele me escolheu para fazer a diferença no meio dessas pessoas. E para que eu consiga o coração deles, e se eles soubessem que eu adoro uma discussão, misericórdia. Não fujo de jeito nenhum, eu gosto disso. Eu nasci nesse meio, né? Então vamos embora, vamos adorar a Deus. Mas o importante de tudo é que depois eu consegui o celular das meninas, mandei mensagem para elas, e depois elas agora estão me acompanhando ali no WhatsApp, tudo que eu posto de versículos elas estão olhando, e isso para mim é o que é importante. Fiz o casamento de uma, vamos embora, vida que segue. O importante de tudo é que o Senhor me chamou para fazer a diferença. O Senhor me chamou para fazer a diferença. Ora, se todo mundo está cheio, para ser diferente, o que a gente precisa estar? Não. Se toda a igreja está cheia, para que a gente seja diferente, nós temos que estar de que jeito? Vazio. Porque senão vai estar igual aos outros. Entendeu? Se os outros estão cheios, nós precisamos, para fazer a diferença, nós precisamos estar vazios. Agora, se as pessoas vão lá na igreja cheia e saem vazio, e eles entram numa vazia e saem cheio, onde é que está a diferença? A diferença está em nós. A pessoa precisa entrar aqui e sair cheia. Ela não precisa entrar cheia para sair estufada. Ela precisa entrar vazia para sair cheia. Em muitos lugares você entra cheio, sai vazio. Tem muita coisa que está acontecendo. Então essa palavra é uma advertência para Giovanici, é uma advertência para todas as igrejas. Porque se você se deixar levar, e quando se fala da liderança, a liderança que é responsável por isso. Eu aceito ou não aceito. Só que existe um detalhe. Se você não aceitar, você fica só. Eu quero dizer isso para a pastora Néia e para a diaconisa Vilma. Se a gente não aceitar as condições do mundo, nós vamos ficar sós. Mas o que importa
Importa que o Senhor Jesus Cristo do altos céus, Ele diga: eu deixei aquele templo para vir para este templo. Como Ele fez com Ezequiel. As pessoas tinham tudo lá, mas não tinham um coração verdadeiro, um coração puro. E o Senhor deixou aquele templo e se apresentou para Ezequiel. Então, quando eu paro e penso isso, que coisa maravilhosa, Deus está se importando conosco. Se eu me enquadrar naquilo que o mundo quer, se eu fizer exatamente o que o mundo quer, aí sim você vai ver as coisas diferentes, muita gente chegando, porque você, afinal de contas, faz parte. E eu não quero fazer parte, eu me recuso a fazer parte do sistema. Esses dias a Néia estava ouvindo uma pastora que a gente conhece há muitos anos, e ela dizendo assim, que ela recebeu instruções chamados de mentores. A irmã já ouviu falar sobre isso? Os mentores, os coaches. É como se alguém viesse em mim hoje e dissesse assim: bom, pastor, a partir de hoje eu sou o seu mentor. Então, tudo que você está fazendo aqui está errado. Aí agora, a partir de agora, você vai fazer o que eu disser para você fazer. E o que é interessante, dá certo. A minha preocupação é porque que estava dando errado. Será que tudo estava sendo feito somente para eu cair nessa armadilha agora? Então quem é que está oprimindo para que as pessoas não se apresentem? Quem é que está segurando? Seria mais ou menos assim: hoje a nossa igreja está assim. A irmã Vilma disse para nós assim: pastor, já não dá mais, é melhor você entregar o salão, a gente vai embora. E depois as pessoas que faziam parte vêm para cá. E aí enche. Aí na cabeça de muitas pessoas vão dizer assim: nossa, aquele pastor que estava aqui, ele não era de Deus não, porque estava vazio. Olha como nós enchemos. Agora na minha cabeça vai estar assim: olha quem estava impedindo o povo de chegar. Não é verdade? Olha quem estava trabalhando para que o povo não chegasse. Por que agora chega? A gente analisa assim e fala: meu Deus, mas se a gente tiver que fazer aquilo que as pessoas querem, você vai ter que arrumar um mentor. Eu já fui convidado há anos atrás, eu me recusei, e eu ainda fui pregar na igreja onde eles estão. Eu fui pregar lá quando era lá na frente da prefeitura ainda. Eu fui pregar lá, quando terminou, o pastor de lá veio me convidar para ir junto com eles. Reuniu 3, 4 pastores em volta de mim. Tal dia nós vamos estar lá. Nós queremos que o Senhor esteja lá junto com a gente, porque vai mudar completamente a sua igreja. Você vai ver que você vai crescer, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. E essa irmã, quando ela disse que esses pastores vieram até ela, esses bispos, apóstolos, para ser seus mentores, o Senhor disse para ela assim: não faça aliança com ninguém. Sabe o que Deus falou para mim? Quando eu inaugurei, lancei o ministério em casa: não faça aliança com ninguém. E quando ela falou isso, eu virei para a Néia e falei: tá vendo? E ela disse que as 2 pessoas que vieram falar com ela morreram. Agora imagina se ela dependesse desses mentores. Só que ela não aceitou aquilo. Ela foi contra. Então tem muita gente que, pelo fato do pastor ser contra, ele vai embora. Ele vai embora porque ele não concorda. Se você ficar me ouvindo pregar toda quarta, todo domingo, toda quarta, todo domingo, se a pessoa não é espiritual, se ela não busca em Deus, vai ficar enfadonho, né? Todo dia o pastor pregando, ai meu Deus do céu, todo dia ele falando a mesma coisa. Imagina na cabeça da pastora Néia, 29 anos ouvindo a mesma coisa. Agora, quando você lê a Bíblia, o Salmo 23 é o mesmo todo dia. A
Apocalipse 3:20 é o mesmo todo dia. Eu li ele há 29 anos atrás e li hoje, é a mesma coisa. E o que muda? Muda os tempos. E a leitura que eu fiz há 29 anos atrás não é a mesma de hoje. Hoje parece mais claro aquilo que nós estamos vivendo. Porque quando eu li lá atrás, não estávamos vivendo nessas circunstâncias, hoje estamos. Hoje as coisas se mundanizaram. Então a pessoa pode tomar uma cerveja sem álcool. Vamos falar isso para Deus. O Senhor fala assim: eu conheço as tuas obras. Tá bom, agora você fala para mim que a sua intenção não era tomar com álcool. Se para Deus o que vale é a intenção, acabou. Amém? Se para aquele povo de Israel Deus os escolheu para que eles fossem adoradores, Ezequiel, para que ele restaurasse, trouxesse a renovação para o templo, a novidade. Nós somos os profetas que Deus vai levantar para o tempo do final. Então nós vamos nos aproximar de pessoas que elas vão falar mal de Deus, e nós vamos falar bem de Deus. Eles que lutem do lado deles e nós que lutamos pelo nosso lado, e seu Senhor conosco. Mas isso que nós estamos fazendo hoje, abrindo a porta para que o Senhor entre e mude a nossa história. Como nós dissemos no domingo, vamos deixar as coisas que passaram para trás. Olha que coisa interessante, 1º de janeiro de 2022, aonde que está? Lá atrás. Então o que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2022, hoje, surte mais efeito, é só uma lembrança. Mas às vezes é uma lembrança que nos incomoda. Às vezes é uma dor que se manifesta. E às vezes nós precisamos chegar diante do Senhor, quando permitimos a sua entrada, permitimos que Ele tire essa tristeza lá de trás. E que a gente, nos pecados, que as palavras que nós lançamos, nós venhamos a mudar. O Senhor falou uma coisa para mim que eu achei extremamente difícil, quando se fala de renovação. Quando se vai renovar, por exemplo, imagina só você restaurar este salão. Quanto tempo tem de construção? Quanto tempo tem de construção, meu amigo? Mais de 20 anos. Vamos colocar assim, mais de 20 anos. A irmã acha que a estrutura que existe aqui, ela está boa? Hoje a gente fisicamente olhando, tá. Agora você imagina Deus falando para ele assim: agora nós vamos fazer uma renovação, só que você vai reformar tudo, de baixo para cima. O que você tem que fazer? Olha o que tem em cima. Você tem que tirar tudo, limpa o terreno. Limpa o terreno. Quando a gente se converte ao Senhor, o que Ele faz? Limpa o terreno. E Ele limpando esse terreno, Ele vai plantar sementes boas. Mesmo o terreno depois de limpo, ainda vai nascer ervas daninhas. Então a limpeza ela precisa ser um pouquinho mais profunda, porque precisa alcançar camadas mais profundas da terra, para que você tire toda a raiz de amargura. Tirar toda a raiz da amargura. Toda a palavra que foi lançada, que caiu, fez raiz e hoje está aí brotando, que todo dia se levanta, está aqui na cabeça. Então nós precisamos fazer o quê? Deixar o Senhor limpar o terreno. Renovar é limpar todo o terreno. Tirar tudo o que passou. Vamos para aquilo que Deus tem de renovo para as nossas vidas. Conselho que o Senhor dá à igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo,
para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não pareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Ou seja, um povo que está andando, mas não consegue enxergar o próprio erro. Então, como nós participamos desta campanha, o Senhor está falando primeiro conosco. Abrir os nossos olhos para que a gente enxergue os nossos próprios erros. E depois sigamos adiante. Porque esta palavra é a palavra do final. É quando o Senhor falou lá em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nós chegamos no livro do Apocalipse, é o final de tudo. Nós estamos chegando no tempo do fim. O Senhor Jesus Cristo está saindo, está se levantando do seu trono para vir resgatar a noiva, resgatar a sua igreja. Então é necessário que a gente limpa o coração. Limpa o seu coração. Limpa o seu coração. Em nome de Jesus. Seria mais ou menos assim: não deixe pairar sobre a sua mente nenhuma dúvida. Não deixe pairar sobre a sua mente nenhum sentimento que quer trazer de volta aquela dor lá de trás. Não deixe. Quando eu olho para a pastora assim, ela tem uma dor tão grande na alma, que é muito difícil, e eu fico imaginando a raiz que isso causou, que foi muito profundo, mexeu muito, sabe, mexeu, como a Bíblia fala da alma. Você imagina só, você tem uma alma, e essa alma que foi afetada, não foi o seu corpo, mas isso tornou uma profundidade tão grande, que alcançou o seu sentimento mais profundo. Então você imagina, você ter que mexer lá dentro, para arrancar com raiz e tudo, para que a gente não se alimente mais deste fruto. Olha que coisa tremenda, que revelação gloriosa que o Senhor está nos dando nessa noite. Tirar a raiz de toda amargura, para que nunca mais brote nenhum broto dessa amargura. Amém? Em nome de Jesus, para que a gente seja renovado no Senhor. Que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor renove a sua vida, que o Senhor renove a sua visão, que o Senhor renove as suas palavras, que o Senhor renove o seu tempo, que o Senhor renove a sua família. Quando eu falo assim, Senhor renova, eu tenho que tomar cuidado. Não. Senhor, renova as nossas forças, o nosso ânimo, né? Para que a gente possa ter vontade, ânimo, saúde. Renova a nossa saúde, Senhor. A gente está tomando remédio para pressão, Senhor, controla a nossa pressão, né? Entra na nossa veia. Não, senão eu vou ter que pagar direitos autorais. Aí ele bloqueia a gravação. Amém? Então que o Senhor venha renovando as nossas vidas, que nós tenhamos saúde para fazer muita coisa ainda pelo Senhor. Amém? Que o Senhor renove a vida do Marco, trabalhoso, né? O pastor fica dando trabalho para os outros, né? Trabalhando para o Marco, em vez de estar descansando, está aí, né? Para a irmã Vilma, né? Não sei, aí que surge o Deus lhe pague, né? Mas olha, não tem palavra, não tem palavra. Mas com certeza Deus vai nos abençoar e lá na frente vocês serão recompensados. Em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa Deus limpar a sua alma, limpar as amarguras. E seria mais ou menos isso. Não fala mais nisso. Toda vez que você tocar nesse assunto, se policia para... não, Senhor, eu não quero mais falar sobre isso. Não quero mais me alimentar disso. Tem muita gente que se alimenta de fofoca, se alimenta de um monte de coisa. Eu não quero me alimentar disso. Eu fujo. Não quero, não gosto, não vou. A gente se recusa a ficar se alimentando desse tipo de situação. Amém? Então que a gente
aproveite que o Senhor entrou dentro do nosso coração e fala: Senhor, entra no meu coração e faz a limpeza que precisa. Mas limpa as veias também, que é para não ficar dando piripaque na gente. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor amado, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome por esta rica noite na tua presença. Obrigado, Deus. Entra, Senhor amado, com grande poder e grande glória dentro dos nossos corações, ó Pai. Dentro dos nossos corações, nas nossas vidas, nos aperfeiçoa, Pai. Ministra, Senhor amado, os nossos corações, a nossa vida. Manifesta o seu poder sobre nós, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa a irmã Vilma, Senhor. Cobre ela com teu sangue. Reveste ela com teu poder. Manifesta sobre ela a tua glória, Pai. Estende sobre ela a tua bandeira, que é o amor, Pai. Guardando a sua vida, curando ela, a sua família, o seu esposo e abençoando ela em nome de Jesus. Abençoa a vida da pastora Néia, cobre ela com teu sangue, reveste ela, Senhor amado, com teu poder, ó Deus. Glorifica o teu nome sobre a sua vida. Ajuda a tua serva, Pai amado. O Senhor tem ministrado o seu coração. Usa ela, Senhor amado, através da tua palavra, e que o teu nome seja poderosamente glorificado. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Por gentileza, não esquece do pastor. Aleluia.